Alô? E aí, beleza? Ah, sim, eu acho que eu já ouvi essa voz antes. Quem tá falando aqui, cara, é o Adam Sandler. Ah. Queria te mandar um abraço aí pra você, pra galera do We love Brasil you aí. too. I love your movies, man. Oh my god, I crazy. Pô, fico feliz de saber que você curte meu trabalho. Can you say tamo junto? Tamo junto. I love you, man. Oh my god. 27 hearts beat. Caraca, depois dessa não tem como eu não começar esse vídeo perguntando o que seria um ator bom e o que seria um ator, entre aspas, ruim. Bom, com certeza você pensou em alguns nomes, seja por causa de algum papel que marcou a sua infância ou por causa de uma diversidade e versatilidade nos papéis desse determinado profissional. O primeiro nome que vem na minha mente de um bom ator é o Adam Sandler. Quem me conhece sabe que eu pago um pau pra ele, ainda mais agora que a gente é best friends. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. Mas é meio complicado a gente falar do Adam aqui. Sim, eu vou falar Adam porque nós somos íntimos. É meio complicado a gente falar do Adam aqui porque quando a gente pensa nos personagens que ele fez, é geralmente associado àquela figura de um tiozão do pavê, daquele cara meio crianção. Então pensa, tá, ele não é um bom ator porque ele só faz esses papéis em específicos. Mas isso não acontece só com ele. A gente pode falar do Johnny Depp, por exemplo, que tá sempre associado a personagens mais excêntricos, digamos assim. E falando aqui no Brasil, a gente pode falar do Rafael Portugal, que é sempre algum traficante, é sempre algum favelado, é sempre um cara malandro e algo desse tipo. Fábio Porchat, Jim Carrey, Jack Chan, a lista é infinita. Um exemplo que aconteceu comigo há uns anos foi quando eu fui ver o show do Whindersson. As piadas dele eram coisas que, sinceramente, eu conseguiria achar facilmente procurando por humor e piadas no Google. Eu não tô aqui pra falar mal dele, muito pelo contrário, eu saí do teatro rindo. Isso porque não era somente o material que ele apresenta, mas como ele apresenta aquilo. Ele fazia várias vozes, ele abusava muito do sotaque dele, ele fazia vários trejeitos, várias coisas assim, e tudo isso agregava na hora dele contar a piada. Ok, mas esse fenômeno todo da gente acabar associando a imagem de algum ator, de alguma atriz, a um determinado trejeito, a um determinado estereótipo e características, a gente chama de typecasting. Por um lado, quando esses atores se tornam esses estereótipos, essa imagem é muito difícil de ser quebrada, como nos casos que eu mencionei ainda há pouco. E esses estereótipos funcionam como arquétipos. Esses arquétipos são tão comuns na dramaturgia e no cinema, e até na publicidade, que fazem com que quando um ator se destaca num determinado trejeito, num determinado arquétipo, meio que a indústria já sabe que, tipo assim, pô, se eu vou fazer um filme que eu preciso de um tiozão, de um cara bobão, eu vou chamar o Adam Sandler, que teoricamente a bilheteria já é garantida por causa do talento que ele tem em determinar esse tipo de papel. Mas por um outro lado, na comédia, o typecasting é muito útil, porque ele é baseado em personalidades do nosso dia a dia. A gente pode falar de Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo. Todo mundo tem um tio, ou um pai, ou um amigo que é meio pão duro, é meio mão de vaca, igual o Julius. Todo mundo tem alguma prima ou algum irmãozinho mais mimado, como é o caso da Tônia. Todo mundo tem uma mãe, uma tia ou uma avó mais rígida, que é o caso da Rochelle. Então são estruturas que se repetem e geram empatia quando a gente vai ver esse determinado programa. Esses estereótipos são nada mais do que arquétipos, que são modelos a serem seguidos quando vamos criar personagens. O Carl Jung, eu não sei falar o nome dele, Carl Jung, ele categorizou 12, que são os mais comuns. E cada um deles apresenta seus pontos fracos, pontos fortes, seus desejos e por aí vai. Talvez o que mais se destaca seja o herói, que é aquele que tem que se provar por atos grandiosos e acaba se tornando um mártir, um símbolo. A gente pode falar aqui do Harry Potter, da Katniss, do Luke Skywalker e por aí vai. Mas não é tão simples quanto parece. Quanto mais profundos, mais complexos e mais nuances os personagens tiverem, mais arquétipos eles vão atingir. É muito complicado a gente tentar limitar um personagem a um arquétipo somente, como o próprio Harry Potter, que eu acabei de falar. Inclusive, a jornalista Luana Daniela Cielski tem um artigo em que ela explora como que os arquétipos foram usados no trio principal de Harry Potter. E cada um deles tem uns 7 arquétipos.
O Harry, por exemplo, é o herói, é o mago, é o cara comum, explorador e por aí vai. E como eu falei, os arquétipos também aparecem na publicidade, porque a publicidade é nada mais nada menos do que uma história contada de uma forma muito breve, então cria-se personagens ali também. Se a gente parar pra pensar, a Nike tá muito ligada com o arquétipo do herói, porque ela tem a questão de passar os seus limites, de atos grandiosos, algo motivacional. A Harley Davidson tá ligada com algo fora da lei, algo rebelde, então já é outro arquétipo. Red Bull te dá asas, isso já traz uma ideia de algo mágico, algo sobrenatural, então já tá ligado a outro arquétipo também. Mas tá, aí a gente pode pensar, ok, essas narrativas aparecem em filmes, em séries, no teatro. Meio que parece que qualquer coisa já vai esbarrar numa estrutura que a gente já viu antes. Então, não tem como criar nada novo? Não tem como ser autêntico? Fiquei pensando nisso. Aí eu lembrei que a Paula Sibilia tem um artigo sobre isso que pode ajudar a gente a pensar um pouco melhor. Basicamente, falar em autenticidade é falar em performance. E ela começa o artigo perguntando pra gente o que seria performance. Mas já vou adiantando aqui que é basicamente uma ruptura no fluxo das coisas, algo diferente do que a gente já está acostumado a ver, e isso é ser autêntico. Ela fala também que performance é uma palavra coringa, porque ela pode se referir a várias coisas. Ela foi criada justamente para abraçar esses termos mais abstratos, como vídeo, música, fotografia, poesia, dança. E performance pode se referir a, digamos, a performance de um carro, se ele corre muito, se ele bebe pouco, a performance de uma pessoa numa empresa, que aí nesse caso ela tá tendo uma boa performance, então ela não vai ser demitida e por aí vai. Mas o que ela destaca é talvez a espetacularização da vida cotidiana. Uau. O que ela quer dizer com isso? Basicamente, a gente vive na era da performance, em que todos nós competimos entre si, como se fosse, no caso, até que eu falei da Nike, de passar os seus limites, é como se essa competição dos esportes veio também pro lado profissional, pra nossa vida, até pessoal, sabe? A gente compete uns com os outros pra conseguir o que ela chama de símbolo de sucesso, de signo de sucesso, que é ser feliz. Eu vejo isso muito nas redes sociais, mas no Instagram principalmente, porque ninguém vai postar uma foto estou triste. É sempre tipo, olha como eu sou gostosa. Tipo, é basicamente isso. Ninguém quer mostrar que não conseguiu passar pro estágio, ninguém quer mostrar que teve um dia ruim. A Paula diz também que não basta só atingir essa felicidade, a gente tem que mostrar ela pros outros, porque de certa forma o olhar deles vai legitimar a minha felicidade. Ela diz também que performar é como se fosse se exibir ao extremo. Não no sentido de se gabar, mas sim no sentido de meio que se mostrar, de se vender. Ela diz que é como se fosse construir-se a si mesmo como um espetáculo. Você vendeu uma narrativa, uma trajetória de vida, você vendeu um personagem. E ela diz que até então isso só era possível para as celebridades. Mas agora que todo mundo tem uma câmera no bolso e todo mundo quer contar histórias e ouvir histórias, qualquer pessoa pode criar sua narrativa para um público potencialmente infinito. Com essa democratização do se contar histórias, eu acho que até no nosso dia a dia a gente acaba fazendo isso inconscientemente. E talvez o exemplo mais explícito desse fenômeno seja o Big Brother. Eu tava ouvindo o podcast Deixa em Off e lá eles falam que até no Big Brother há sim uma construção de personagens. Mesmo a premissa do programa seja mostrar pessoas autênticas, que lá elas serão elas mesmas. Lá, por elas estarem sendo gravadas por 24 horas por dia, elas não conseguem meio que esconder quem elas realmente são, mas mesmo assim, ainda criam-se narrativas. E dessa forma, a gente cai de novo em estereótipos, mas eu acho que são meio que arquétipos contemporâneos. Meio que, agora, digamos, tem o arquétipo do cara babaca, mas ele é engraçado. Tem o arquétipo do cara fofinho, tem o arquétipo da menina good vibes, tem o arquétipo da militante, tem o arquétipo do heterotop que joga bola, essas paradas aí. Então, vendo apenas esse lado televisivo, parece que não tem como escapar disso. Então agora a gente vai pra internet pra ver um pouco como que isso funciona lá. Porque eu acho que na internet as narrativas e as produções como um todo são mais diversas e ainda mais criativas. Quando eu paro pra pensar numa personalidade que foge dos padrões, a primeira que me vem em mente é o Matheus Canella. Fala, minha dona de casa, tudo bem? Que puta dia feliz, hein? Vou falar pra vocês, hoje é um dia maravilhoso na minha família. Por quê? Minha avó se internou voluntariamente numa clínica de reabilitação. À primeira vista, eu tenho certeza que ele causa um certo estranhamento, ainda mais pra quem não é do público-alvo dele. Esse boné dele meio de cartoon, uma camisa do Hopi Hari, uma boneca inflável, ele tá fumando um
charuto, cachimbo, sei lá o que é isso. Além disso, o Matheus tem um talk show em que ele abraça esse tosco que a gente tanto gosta. Como vocês podem ver pela caixa de pizza na porta e também pela caneca do Ben 10. Aê, Mila! Porra! Por que você tá vestido igual um Instagram, meu? Eu entro no Instagram, vejo essa bosta aí, essa touca de cookie que você tá usando. Te amo, daqui, beijo. Eu vejo o Matheus Canella como se fosse um amador profissional, porque ele usa a sua maior fraqueza, que é o tosco, pra tirar sarro dele mesmo. Ele faz isso quando ele mostra que claramente está usando fundo verde, ou quando ele também faz cosplay do Lucas Neto, um dos maiores youtubers na área infantil. Quem aí quer ver um truque de mágica? Você quer, Maria Júlia? Eu vou tirar um coelhinho da cartola! Piririm pom pom! Tararantantã! Ele tá morto, sua p... Mas ele faz de uma maneira meio tosca, porque ele pinta a sobrancelha, ele usa uma camisa de tilápia, tipo, não tem nada a ver. E nesse contexto, o Matheus Canella, ele cria arquétipos muito interessantes, como é o caso do tio Sérgio. Ô Cida! Compre raio que a casa tá cheia de diabo. Onde é que eu botei o óculos meu? Vocês viram? Não enxergo nada. Não enxergo nada. Olha. O tio Sérgio é basicamente aquele tio, aquele avô que não sabe lidar muito bem com a tecnologia, principalmente quando tá no banheiro. E assim como o que eu falei do Whindersson, o Matheus aqui faz a mesma coisa. Ele cria caras, gestos, caretas para cada persona que ele cria. Eu acho muito curioso a gente pensar do que nós estamos rindo. Há uns anos atrás, a gente ria de piadas feitas com pobre e de piadas em que o alvo eram mulheres loiras. E por aí vai. E o tempo passou, a gente percebeu que não havia graça nenhuma disso. E se a gente risse dos estereótipos do nosso dia a dia? Reclama da política no meu iPhone e fala de sexo no meu Twitter. Reclamo de tudo, tá nada bom, mas a minha família nunca teve crise. Eu nasci rico, sim, sou privilegiado, eu sou da elite, sim, e odeio o Bolsonaro. Eu acho o Michael Kister interessante porque ele consegue criar inúmeras personas e cada uma com um certo exagero da sua realidade. Seja um amante de rave, um eleitor do Bolsonaro, ou até figuras mais contemporâneas ainda, como uma K-popper e um trapper. Ele é até chamado de fragmentado do YouTube, fazendo referência ao filme cujo protagonista possui várias personalidades. É muito bacana ver como que o Michael ele pega esses arquétipos e põe para eles interagirem entre si, como é o caso do trapper Lucas Hype, de apenas 12 anos, que acha que é negro só porque faz trap. E Lucas, você gosta muito de trap, não gosta? Gosto, bro, gosto muito, eu amar trap. Por acaso você alguma vez já se incomodou de ser branco e fazer parte de uma cultura que é predominantemente negra? Como assim? Como assim o quê? Como assim eu não sou negro? E vendo um dos vídeos do Michael, ele diz o quão importante foi Todo Mundo Odeia o Chris quando ele era mais jovem. Eu tenho certeza que essa série influenciou todos nós também. O Chris Rock já mostrava pra gente como a comédia pode ser uma ferramenta poderosa no combate aos nossos preconceitos. Então resolvi que você vai ser pai solteiro. Eu sei que você entende desse assunto com a criação que teve. Eu tenho um pai. Ah, eu sei, Chris. Se pelo menos sua mãe soubesse o nome dele. Um ovo marrom. São todos iguais. Por dentro. Só que o meu ovo vai tomar mais duras da polícia. Falando no poder da comédia, eu conheci o Gui Preto há alguns anos porque ele abriu o show dos Quatro Amigos, um dos maiores grupos de comédia da década. E o que me chamou a atenção nos textos dele foi que é um humor muito ácido, sabe? Porque ele faz piada de temas muito delicados, como o racismo. Eu vou falar um bagulho pra vocês rapidão, mano. Eu preciso contextualizar vocês. Teve um maluco que me chegou na internet por causa de um texto que eu fiz, né? Eu fiz sobre Pantera Negra. Teve alguém que já viu esse filme aqui? Grita eu. Muito bom contar com vocês brancos gritando aí, que maravilha. Nossa, queria dar uma chicotada em todo mundo aqui agora, que aí já ia ficar em casa aqui também, né? Os negros viram e falam assim, pô, se quiser eu chicoto com a rola, hein? Que aí eu... E, recentemente, o Gui Preto fez um vídeo reagindo ao vídeo da Luísa Nunes. Quer dizer, o Gui Branco fez um vídeo. E eu achei que você foi forte, né? Você vê o negro à noite num beco, a tua visão tá incrível, não é verdade? Se a gente for parar pra pensar, Bolsonaro, Aécio Neves, são tudo branco que rouba e a gente não precisa ter medo deles, não precisa atravessar pro outro lado da rua. É o negro com trejeito que a gente tem que ter medo, né? Você tá certinha, minha irmã. Eu ainda tô com você, vambora. Ainda se utilizando do tosco como o Matheus Canella ou como o Michael Kister, que só usa perucas, só com um moletom e óculos, o Gui Preto debocha com maestria do absurdo que é a nossa realidade.
Dessa forma, eles provam pra gente que é possível sim ser criativo e inovador, mesmo com essas estruturas já manjadas. Dessa forma, gerando debate através da apropriação e ressignificação dessas estruturas que nós já conhecemos tão bem. Eles promovem então inúmeras reflexões, seja do porquê estamos rindo disso, do que estamos rindo, mas a que mais se destaca aqui é o que nós estamos fazendo para mudar isso.